Mateus capítulo 28 e os versos de 1 ao 10. Como os irmãos bem sabem, nós durante essa semana, desde domingo passado à noite, nós temos reproduzido essa última semana de Jesus, né? Começando com a entrada triunfal em Jerusalém, sendo ungido em Betânia, passando pela aflição do Getsemane, sendo morto na cruz do Calvário, e hoje, agora à noite, nós queremos falar da ressurreição. E essa semana última de Jesus em direção à nossa redenção, cumprindo, né, o plano redentivo de Deus, plano traçado por Deus. E nós queremos então encerrar essa semana especial falando justamente da consumação desse plano na ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos de 1 ao 10, assim nos dizem: No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E como vos digo, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Eterno Deus, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo e glorioso nome. Senhor amado, queremos pedir ao Senhor que receba o nosso culto, receba a nossa adoração, cada canção, meu Deus, cada apresentação, a expressão da nossa alegria pela vitória do Senhor sobre a morte, e com isso quebrou todo o poder, todos os grilhões da morte, já não tem mais efeito na nossa vida, porque o Senhor consumou o plano redentivo de Deus para nós. Obrigado, Jesus. E agora te pedimos, como sempre o fazemos, confronta-nos com a tua palavra. Senhor amado, edifica-nos na mesma, e que o Senhor renove a nossa esperança com essa notícia maravilhosa: Jesus não está no túmulo, o túmulo está vazio e o trono está ocupado. O Rei eterno da glória ressuscitou e vivo está. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus.
Meus irmãos, eu gosto muito a maneira como os autores bíblicos vão relatando e preparando. Eles querem falar, e obviamente essa sabedoria, essa maneira, essa perspicácia não está neles, mas uma ação do próprio, não estava neles, mas uma ação do próprio Deus, uma ação do próprio Espírito, conduzindo as Escrituras, desde o Velho Testamento até o último livro, né, do Novo Testamento, mostrando que o plano de Deus sempre esteve em ação. E quando a gente olha para o Velho Testamento e lemos o Novo Testamento, logo nós percebemos que tudo que ali aconteceu, tudo que ali está registrado, no Velho Testamento eu me refiro, estava apontando para esse plano, para Jesus. Jesus é o assunto, Jesus é o Redentor, e tudo aponta para Ele. E eu gosto demais, eu dizia, da maneira como Mateus vai trabalhando o seu escrito, o seu relato acerca do Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, quando ele começa a relatar, quando ele começa a escrever acerca da morte de Jesus e a sua ressurreição. Então Jesus sempre falou da sua missão, Jesus sempre falou do seu propósito. E chega um momento, a partir de Mateus, capítulo de número 16, versículo 21, Jesus chama os discípulos, e ele está se aproximando, ele decidiu ir para Jerusalém pela última vez, e ele vai, e ele sabe do que vai acontecer consigo ali, e ele chama os discípulos e diz: olha, eu quero dizer para vocês, logo depois da confissão de Pedro, né? E Jesus pergunta: e vocês quem dizem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Essa confissão de Pedro, então, baseado nesta confissão, nessa verdade, Jesus então passa a dizer para os discípulos, no capítulo 16, que ele iria para Jerusalém, e que lá ele iria ser preso, que ele iria ser julgado, que ele iria ser morto. E ele então diz: mas não se preocupem, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Pedro ouve isso, chama Jesus e tenta repreender Jesus, tenta corrigir Jesus. Jesus então o repreende, porque Pedro demonstra claramente que a sua declaração anterior, de fato, vinha da revelação de Deus, da revelação de Jesus, da revelação do Espírito Santo. E ele, na verdade, eles todos não entendiam ainda que Jesus era o Messias. E quando chega no capítulo 17, Jesus já está chegando próximo a Jerusalém, e ele lembra de novo, ele chama os discípulos novamente. E Jesus então chama os discípulos, nos versículos 21, 22 e 23, diz: olha, eu tenho dito para vocês que nós estamos indo para Jerusalém, e lá, chegando, vai acontecer exatamente assim: eu serei preso, eu serei julgado, eu serei condenado à morte, eu morrerei, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E finalmente, no capítulo 20, Jesus cura o cego de Jericó, e Jesus está indo, e ele diz então: olha, está chegando a hora, está chegando o momento, o Filho de Deus está indo para Jerusalém. Chegando lá, ele vai ser preso, eu vou ser preso, vou ser condenado, eu vou ser execrado, eu vou ser humilhado, cuspirão, me rejeitarão completamente, me matarão, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Essa informação que Mateus nos dá, o registro que Mateus faz dessas palavras de Jesus, vai nos mostrar exatamente essa preparação para o que vai acontecer com Jesus, para a morte de Jesus,
mas sobretudo para a sua ressurreição. E aí nós tivemos essa semana, mais uma vez, isto vai crescendo, vai acontecendo. Então, nós vimos que Jesus entra em Jerusalém, aquela manifestação toda, e se cumpre em tudo o que Jesus faz, tudo o que Jesus fala, é cumprimento daquilo que o Velho Testamento, que os profetas, que os escritos do Velho Testamento apontaram e disse que aconteceria tudo isso, e sempre com a promessa de que ele iria ressuscitar. E Jesus então entra em Jerusalém, há aquela comoção, há aquela emoção, as pessoas declaram, bendito que vem em nome do Senhor, e nós ouvimos aqui no domingo passado, justamente esse rei que improvável, esse rei que é maior do que Davi, esse rei que é esse rei soberano, mas que na mente dos judeus, na mente daquele povo, ele era improvável, ele não tinha as características que atendia, mas ele era o rei bíblico, ele é o rei eterno, e ele então entrou, e ele é reconhecido pela multidão como aquele que vem em nome do Senhor. Logo depois nós tivemos aí, e como eu disse, no escrito de Mateus, isso vai crescendo. Então nós temos Jesus em um jantar em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e de repente entra aquela mulher com um vaso de alabastro puro, de nardo puro, um perfume de nardo puro, com óleo, uma especiaria, e então derrama sobre a cabeça de Jesus e os seus pés, do alto da cabeça até os pés. Jesus é perfumado, é derramado, Jesus é ungido. E de novo, aquela especiaria, como nós ouvimos na terça-feira, era usada para a realeza, para ungir reis. E novamente nós temos aí Mateus afirmando no seu escrito que Jesus é o rei esperado, Jesus é o rei prometido, Jesus é o descendente de Davi, o rei perfeito, o rei enviado por Deus, e ele é ungido ali. E Jesus diz que aquilo era importante porque era o reconhecimento e a adoração daquele que é o rei eterno, o rei perfeito, mesmo contrariando aquilo que esperava que ele fosse. Ele era quem ele é. Ele é o rei eterno. E aí nós temos essa aproximação, Jesus, um Getsemane, aquela aflição, aquela angústia, e ele de fato entrega, ele de fato naquela aflição, naquela angústia, pela ira de Deus sobre o pecado, o meu e o seu pecado, ele de fato, desde ali, no Getsemane, ele entregou-se completamente, voluntariamente. E é bom dizer que Jesus não é uma pessoa passiva em todo esse plano redentivo, ele é totalmente ativo, ele toma iniciativa, é ele quem se entrega, é ele que se dá. Nós vimos hoje Lindolfo pregando, ele fez alusão às palavras de Jesus em João, e Jesus diz: olha, na verdade, não são vocês que vão me matar, não são vocês que vão tirar a minha vida, eu é quem entrego, eu é quem voluntariamente a entrego, e eu tomarei de volta, eu ressuscitarei. Então a entrega é voluntária. Então Jesus sofre ali no Getsemane, esse sofrimento, essa aflição pelo nosso pecado, mas ele entrega-se, se submetendo ao plano redentivo de Deus, e ele se entrega voluntariamente. O rei é afligido, o rei eterno sofre as nossas dores, o rei eterno se entrega para ser morto em remissão dos nossos pecados. E nós temos então a crucificação, que foi também hoje ministrada pela manhã. Jesus, de fato, e na cruz do Calvário, quando ele
está no último brado dele, ele grita: está consumado! Todo o plano de Deus foi concretizado na cruz do Calvário. E a sua obra é suficiente para nos perdoar. E esse texto, então, Mateus vai dar essa sequência dessa semana tão importante, e ele vai falar da ressurreição. Eu gosto muito, estudando, nós tivemos acesso a uma confissão de fé, o catecismo, né, de Hildesberg. E lá tem várias perguntas, e a pergunta 45 diz respeito à ressurreição de Jesus. E fala sobre a importância de Jesus, da ressurreição de Jesus. Os benefícios da ressurreição de Jesus para nós. E ali a resposta, como os irmãos podem ver aí, primeiramente ele venceu a morte, para que nós pudéssemos participar da justiça que ele conquistou pela sua morte. Então, a morte de Jesus conquistou a nossa libertação, e a sua ressurreição nos garante que nós tomamos posse daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Quando ele ressuscita, nós, pelo seu poder, pela sua ressurreição, nós tomamos posse da justiça de Deus, operada por Jesus em nosso favor. A ressurreição também, em segundo lugar, pelo seu poder somos ressuscitados para uma nova vida, porque Jesus ressuscitou. Eu agora tenho certeza da ressurreição do último dia, para uma nova vida, para a vida eterna. E isto é que garante de que eu vou ressuscitar, porque Jesus combateu, acabou com o poder da morte e do pecado. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E a gente canta: porque ele vive, posso crer no amanhã. E aí nós temos os vários textos. Irmãos, e quando nós olhamos para esse texto, eu vou tentar ser o máximo resumido possível, porque é tão profundo, a gente aprende tanta coisa. Mas eu quero falar um pouco justamente sobre os benefícios da ressurreição de Jesus. O que a ressurreição de Jesus teologicamente revela para nós. As implicações teológicas na ressurreição de Jesus. A aplicação, a importância que isso tem para nós. Então nós deparamos com os versículos 1 ao 6, que dizem assim: no findado sábado, ao primeiro dia da semana, na madrugada de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. Os guardas tremeram, cheios de pavor, espavoridos, e ficaram como que estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E nós percebemos aqui, irmãos, que a ressurreição de Jesus
Talvez isso passe a princípio desapercebido por nós, mas a ressurreição de Jesus revela então a soberania dele como Deus, como Filho de Deus. E revela que Ele é soberano, que Ele é Filho de Deus. Isso tem uma implicação teológica profunda, talvez a maior delas. Revela que Jesus é Filho de Deus e que Ele é soberano. Revela a soberania do Senhor. E nós vemos expressões como terremotos, e é incrível que Mateus tenha preocupação de registrar que na morte de Jesus houve terremoto. Houve algo sobrenatural. Na morte de Jesus, mortos ressuscitaram. Na morte de Jesus, houve trevas. Em pleno dia, o sol se escureceu. A terra tremeu. Mostrando, e aí o terremoto de novo, o barulho, os trovões. Revela então essa voz poderosa, revela então essa soberania de Deus. Da mesma forma que a terra estremeceu, que houve terremoto na sua morte, na sua ressurreição, a terra tremeu, houve grande terremoto. E o que mostra a soberania dele aqui, é justamente que quem ressuscitou Jesus? Não houve uma voz de cá de fora, uma terceira voz, chamando para fora como ele o fez com Lázaro, que estava no sepulcro. E ele chama, e pelo poder da sua voz, Lázaro se levanta e sai daquela tumba. Não foi como a viúva de Naim, que teve o seu filho ressuscitado por ele. Se não fosse ele ali, diante de Lázaro, se não fosse ele ali, diante da viúva de Naim, aqueles mortos não ressuscitariam. Mas na morte ou na ressurreição de Jesus, foi ele quem operou o milagre. Foi ele que levantou, foi ele que venceu a morte, e foi ele que saiu. E é interessante que a expressão de que o anjo removeu a pedra, e parece que dá ideia, parece que alguns leem e entendem que foi o anjo que foi lá e ressuscitou Jesus. Não, eles não abriram aquele sepulcro, eles não tiraram a pedra para Jesus sair. Não, Jesus já tinha saído, e eles tiraram aquela pedra para mostrar que Jesus já havia ressuscitado. Eles tiraram aquela pedra, aquele anjo tirou aquela pedra, moveu aquela pedra, para que as mulheres entrassem, não para que Jesus saísse, porque Jesus saiu sozinho do sepulcro. Aleluia! Aqui foi um morto que levantou sozinho. E isso revela de fato esse poder sobrenatural. Isso de fato revela essa soberania. Isso revela que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Ele é soberano. É interessante que a gente deve pensar muito, porque esse é o milagre dos milagres. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, e Paulo entende isso. Capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versos 17 ao 19. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus e que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos ressuscitassem, também Cristo não ressuscitou. E aí versículo 17 ao 19 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda
permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes dos homens. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que se Cristo não tivesse ressuscitado soberanamente, nenhum outro milagre teria valor. O que adiantaria aqueles que foram enfermos ter sido curados? O que adiantaria os cegos enxergassem? O que adiantaria os mortos terem ressuscitados? Se morreriam de novo e iriam para o inferno. O que adiantaria qualquer outro milagre se não fosse a ressurreição de Jesus? Que valor teria qualquer outra bênção, qualquer outro milagre na nossa vida, se Jesus não tivesse ressuscitado? Jesus e a sua ressurreição é a maior esperança da igreja. Jesus venceu a morte soberanamente, e ele a venceu sozinho. Jesus levantou do sepulcro, quebrou os grilhões da morte, ele venceu o poder da morte, e por isso nós temos certeza de vida eterna, porque ele é soberano, Filho de Deus, poderoso, e isso tem essa implicação na nossa vida, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E nós devemos nos alegrar com isso. A ressurreição de Jesus revela a graça de Deus para nós. Versículos 4 a 10. Talvez eu repita todo o texto constantemente. Ele é de uma completitude maravilhosa. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, então disse: não temais, porque buscais a Jesus? Isso eu sei, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. Venham ver onde o seu corpo jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Aleluia! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Uma outra coisa que eu gosto demais no escrito de Mateus, no Evangelho de Mateus. Eu não sei se os irmãos já pararam para perceber isso, mas ele dá uma ênfase especial às mulheres, ao ministério das mulheres, a importância das mulheres no ministério de Jesus. E é interessante porque nós estamos falando de uma cultura em que o testemunho da mulher não tinha valor nenhum. Em uma cultura em que só era válido o testemunho masculino. As mulheres em qualquer tribunal não podiam falar, não tinham vez, não tinham voz. Nenhum testemunho da mulher tinha valor. E Jesus então
ressuscita e a gente percebe Mateus dando essa ênfase às mulheres, né? E como é que eu vejo a graça de Deus aí? Primeiro, nisso daí. O Senhor não faz distinção de sexo, de cor. A graça do Senhor alcança todos. Mas ainda, percebam que, principalmente João vai narrar que as mulheres foram ali, né? Aliás, Marcos, capítulo 16, vai dizer que as mulheres foram ali para embalsamar o corpo de Jesus. O que é que mostra aqui? Incredulidade diante daquilo que Jesus falou. O que é que Jesus disse? Eu vou morrer, mas eu vou morrer, mas eu vou. Então mostra, de certa forma, a incredulidade das mulheres. Mas uma outra coisa também interessante é que Mateus faz questão de mostrar que as mulheres estiveram presentes em todos os momentos na vida de Jesus. E elas vieram de Nazaré acompanhando Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. E elas acompanharam o julgamento de Jesus. Elas estavam lá diante das torturas que Jesus sofreu. Elas estavam ali diante da crucificação, enquanto a maioria dos discípulos, pelo que a gente vê, exceto João, estava ali. Estava ali, a crucificação. Os discípulos fugiram, abandonaram. E antes que a gente julgue, eu e você talvez faríamos pior. Pedro ainda teve a coragem de pegar a espada e enfrentar o soldado, podendo morrer. E ele garantiu aquilo que ele falou para Jesus: estou não disposto a te seguir, mas a morrer pelo Senhor, se for preciso. E ele tira a espada diante de soldados armados. Embora João informe que quando os soldados chegam procurando Jesus e dizem: quem é Jesus de Nazaré? Jesus diz: eu sou. E eles caem por terra diante do poder e da glória do Filho de Deus. E João faz questão de mostrar do início ao fim do Evangelho que Jesus é Filho de Deus. Mas então nós percebemos a revelação da graça de Deus a essas mulheres e também aos discípulos quando os anjos abrem aquela tumba, aquele túmulo e mostra: ó, venham ver, não tenham medo não, venham ver, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como ele havia dito. E as mulheres de novo foram fazer o que ali? Embalsamar, foram perfumar o corpo de Jesus. Esqueceram do que Jesus disse: eu vou ressuscitar, e que Jesus não estaria ali. E então o anjo retira a pedra. Quando elas chegaram lá, já estava vazio o sepulcro, e a pedra tinha sido removida. Volto a dizer, como antes falei, não foi para que Jesus saísse, porque Jesus não estava mais ali, mas foi para que as mulheres entrassem e testemunhassem que Jesus está vivo. Então a graça de Deus alcança aquelas mulheres que, para aquele conceito judaico, aquele ambiente, né, que não dava um valor ao testemunho da mulher, Jesus conta com o testemunho dessas mulheres, e foi a elas que primeiro se revelou, e elas então entram naquele sepulcro e saem correndo, uma mistura de medo, mas também de alegria. Ele não está aqui, e elas saem com a esperança, elas renovam a esperança de que Jesus ressuscitou, enquanto estão correndo para testemunhar para os discípulos, levando o recado do anjo. O Senhor aparece para elas, o Senhor vai ao encontro delas e diz: não temam, eu estou vivo, eu cumpri, eu consumei todo o plano, eu ressuscitei,
E é interessante que Jesus as saúda de uma maneira salve. E é interessante isso porque ele demonstra essa alegria e ele passa isso para elas. E elas então saem correndo, elas vão ao encontro dos discípulos e vão testemunhar. Então isso revela de fato, e uma outra coisa que revela, a ressurreição de Jesus revela essa graça maravilhosa de Deus para conosco, é que ele manda um recado para os discípulos: vão lá e diga aos meus irmãos que vão para a Galileia, porque eu vou aparecer para eles, eu vou estar com eles, eu vou ao encontro deles. Irmãos, e isso revela a graça e o perdão diante daqueles que abandonaram Jesus no momento da aflição, diante daqueles que foram consumidos por medo diante da aflição e agora estão presos em uma casa, e Jesus vai ao encontro deles. Lucas narra isso de uma maneira maravilhosa. Mas revela, e a gente, lendo esse texto, vai e diga aos meus irmãos que eu vou ao encontro deles. Isso revela muito aquela sombra lá do Velho Testamento, a história de José. José, diante da maldade dos seus irmãos, diante da trama dos seus irmãos, ele entende que tudo aquilo foi o plano de Deus. E quando os irmãos chegam lá no Egito, os irmãos estão preocupados diante da ameaça de ficarem presos ali. Então José se revela para eles, capítulo 45 de Gênesis, diz: venham meus irmãos, vocês na verdade me venderam, mas foi a mão de Deus que me trouxe aqui, foi o plano de Deus desde o princípio. Venham e me abracem, venham e me abracem. E isso está apontando também para o perdão de Jesus. Jesus olha para nós com um olhar de graça, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos abandonos, apesar das nossas atitudes, Ele olha para nós, ressuscitado, glorificado, e diz: diga aos meus irmãos que eu vou ao encontro deles. E essa foi a mensagem de graça, ou da graça do Senhor revelada na ressurreição, que alcança todos. Diga, meus irmãos, que eu vou me encontrar com eles, ressuscitado, glorificado. Ele diz para mim e para você: eu vou me encontrar com vocês. João teve essa visão e ele disse isto: todo olho verá ele vindo nas nuvens encontrar a sua igreja. Todo olho verá essa palavra se cumprindo. Se cumpriu com os discípulos e vai se cumprir novamente quando ele virá outra vez glorificado, porque ele ressuscitou. Diga, meus irmãos, que eu vou ao encontro deles. Diga, minha igreja, que eu vou ao encontro dela. Jesus vive e reina. Mas a ressurreição de Jesus revela também uma outra coisa. A ressurreição de Jesus revela o Cristo glorificado, o Cristo cheio de glória. Versículo 9 nos diz assim: eis que veio Jesus ao encontro delas, e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Elas foram ao sepulcro para
fazer alguma coisa pelo corpo de Jesus, para o embalsamar, para que não apodrecesse o corpo rapidamente. Mas o que elas encontraram foi o Cristo glorificado, ressurreto, poderoso. E elas não tiveram dúvida, lançaram-se aos pés dele e o adoraram. Então, é interessante que Jesus a cumprimenta, salve, e isso demonstra uma alegria tremenda, como de bom dia para vocês. Sabe, aquele dia que a gente acorda cheio de alegria, a gente sai dando bom dia para todo mundo, demonstrando essa alegria. E por que isso é importante dizer? Esse Cristo glorificado, e porque Ele o saúda com tanto entusiasmo, porque Ele o saúda com tanta alegria, Ele as saúda com tanta alegria, e diz: olha, vão e diga a meus irmãos que vão, porque eu vou encontrar com eles. Se os irmãos bem lembram, o último contato de Jesus com seus discípulos no jardim do Getsemane, as suas palavras eram assim: a minha alma está triste até a morte. Era de muita dor, de muita tristeza. A visão última que os discípulos tiveram de Jesus foi ele sendo preso, levado, arrastado para o tribunal na calada da noite. A última visão que os discípulos teve, mesmo observando de longe, foi Jesus sendo chicoteado em uma dor insuportável, sendo arrastado pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota com uma cruz. A última visão que eles tiveram foi de Jesus cheio de angústia e de dor, dizendo: meu Pai, por que me abandonastes? A última visão que eles tiveram, a última afeição que eles tiveram, foi aquela que Isaías relatou no capítulo 53. Não vimos nenhuma afeição nele, o seu semblante era de tristeza e de dor. O homem de dores, de tristeza. Mas agora, este que se revela para essas mulheres. Mas agora, este que vai se manifestar para os discípulos em uma casa fechada, cheios de pavor, cheios de medo, cheios de tristezas e de angústia, sem esperança nenhuma. É o Cristo que aparece glorificado, se revela em glória, que diz: eu estive morto, mas eu ressuscitei. Eu estive morto, mas reino para sempre. E esta visão que nós temos, a ressurreição de Jesus, revela o Cristo glorificado, a glória deste Deus poderoso. Eu acho lindo demais a visão de João, sobretudo o que João ouve Jesus falando para ele. Eu gostaria de acompanhar com os irmãos Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas. Ali 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma voz grande, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia.
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver a voz que falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, isso revela autoridade, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a lotão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, eu fui morto, mas aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E Jesus glorificado aparece então, e João ouve a voz dele, do Cristo glorificado, e o vê na sua realeza, e ele vê agora que ele não é mais aquele homem de dores, mas o Cristo glorificado, e a ressurreição revela isso, e ele diz, ele testemunha, para que João continue testemunhando: eu estive morto, mas eu vivo para sempre. E a ressurreição revela esse Cristo glorificado. E é nele que nós cremos. É nele que nós descansamos. É nele que nós acreditamos. É a ele que servimos. E é com ele que estaremos nos encontrando nas nuvens para sempre. É com ele que nós estaremos na eternidade, porque ele ressuscitou. Não tem como não nos alegrar, não tem como a gente ficar triste, não tem como a gente padecer diante das ameaças que nós sofremos aqui, não tem como a gente não entender que aconteça o que acontecer conosco, nós temos a vida eterna, nada vai nos tirar isto, porque Cristo ressuscitou, venceu a morte, e ela não tem mais poder sobre nós. O Cristo glorificado se revela para a sua igreja na sua ressurreição. Eu quero convidar novamente as crianças. E eu gostaria que com toda a igreja cantássemos essa canção. Cristo já ressuscitou. Eu gostaria que você celebrasse com muita alegria. Pode subir lá, todas as crianças. Toda a igreja, vamos colocar em pé. Vamos adorar o nome do Senhor. O Senhor é soberano, ressuscitou. A sua graça foi revelada a nós mesmo na ressurreição. E principalmente nela. O Rei glorificado e exaltado se manifesta na igreja. Vamos lá? Pode soltar aí, Karen, por favor. Abre o volume 19 aí. Quero ver a igreja cantando com as crianças, hein? Canta a igreja. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aplauda Jesus! Jesus vivo! Jesus vive! Para todos sempre Ele vive!